Olá, amigos, amigas, somos do Escritório de Advocacia Ortega Gomes Oliveira. Estamos diante das eleições municipais de 2020 e o TSE regula, legisla através de resoluções. Para cada eleição, uma resolução específica com regras próprias e sempre há alguma alteração. Diante de dúvidas, de incertezas, nesse ambiente pré-eleitoral, Dr. Camilo Gomes falará sobre as alterações substanciais que tivemos na resolução que será aplicada nas eleições desse ano. Olá, Dr. Marcelo Ortega, Dr. César Oliveira. Dentre as alterações que tivemos para as eleições 2020, temos a fixação do limite de gastos para a campanha eleitoral, tanto de partidos como de candidatos. Temos também o limite para o autoinvestimento na campanha e referente, por exemplo, às prestações de contas, temos alterações no prazo, que era de 90 dias, agora temos 45 dias, com apenas uma prestação parcial, antigamente eram duas. Observando a questão de prestação de contas, nós temos que sabermos reconhecer a importância das prestações de contas na campanha, cuja pena pode ser muito gravosa aos candidatos, a não prestação ou a prestação equivocada das contas. Por isso que é muito importante a contratação de profissionais especializados em direito eleitoral ou na contabilidade já de prestação de contas de campanha, porque nós temos, inclusive nas alterações, a exclusão do limite do valor gasto com advogados e contadores. É muito importante a observação da importância das prestações de contas na campanha eleitoral. Muito bem, e é importante a gente ter essa consciência de que as contas de campanha têm uma regulação própria. E se a gente não seguir, não respeitar os critérios de documentos, de informações para o TSE, nós teremos aí complicações que podem levar, inclusive, a candidatos eleitos a não assumirem os mandatos se forem eleitos com problemas nas contas, não é isso, Camilo? Exatamente. Atenção, um alerta que o Dr. Camilo fez sobre a prestação de contas. É possível que candidatos e candidatas sejam eleitos ou eleitas e não tomem posse por conta de problemas nas prestações de contas. Portanto, o rigor é muito pesado, é muito forte. Você não pode descuidar nenhum milímetro das questões de contas eleitorais, não é isso? Exatamente. Dr. César Augusto de Oliveira, nós temos aqui uma seguinte situação. Estamos num momento pré-eleitoral em que candidatos e candidatas se preparam para concorrerem nas eleições de outubro. O que pode e o que não pode fazer na pré-campanha? Tudo bem, Dr. Marcelo Ortega? Tudo bem, Dr. Camilo? A dúvida que acerca o pessoal a respeito da pré-campanha. O que pode ser feito e o que não pode ser feito durante a pré-campanha. No período que compreende de 1º de janeiro de 2020 até dia 14 de agosto desse mesmo ano, que é o ano da eleição, a pessoa já pode se apresentar como pré-candidato, tá? E durante a pré-campanha, o pré-candidato tem que se preocupar com coisas simples, aproveitar esse período para construir a sua reputação, deixar bem claro que você tem os pré-requisitos para que lá na frente possam te habilitar a ser o candidato a vereador ou o candidato a prefeito que a sua cidade precisa. Você pode construir um site e alimentá-lo, você pode alimentar as suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram e outros meios que são possíveis, sempre focando na questão da pré-campanha, tá? Você pode participar e fazer palestras, já pode, a partir de 15 de maio, arrecadar recursos, desde que seja através de plataformas autorizadas pelo TSE e também buscar a sua base de apoio durante esse período, tá bom? Isso é muito importante, porque aí você se qualifica como candidato e lá na frente você vai ter mais oportunidades e possibilidades de mostrar ao eleitor que você é a pessoa certa para ser votada no dia 4 de outubro, tá bom? O que não pode fazer? Em tempo de pré-campanha, de maneira nenhuma pedir voto. Você não é candidato, você não pode pedir voto. Se pedir voto de maneira explícita, você está incorrendo em crime eleitoral. Pedir voto somente como candidato a partir de 15 de agosto, tá bom? É importante ressaltar a data das convenções partidárias, que a resolução do TSE, resolução número 23609 de 2019, deixou a data do dia 20, acertou a data do dia 20 do 7, 20 de julho, até dia 5 de agosto, para as
as convenções municipais, tá? Para escolher os candidatos a vereador, para fazer as coligações e escolher o candidato a prefeito. Após essa data, é bastante importante ressaltar que haverá os deferimentos e indeferimentos das candidaturas. É importante que nesse momento o candidato tenha um corpo jurídico qualificado e preparado para auxiliá-lo, né? Uma pessoa que seja próxima, uma pessoa que seja de confiança em caso de indeferimento da sua candidatura, tá? Os registros de candidatura, eles devem ser feitos até o dia 14 de agosto, às 23h59 pelo site do TSE, ou ele pode ser entregue em mídia digital até o dia 15 às 19 horas no cartório eleitoral da sua cidade, tá bom? A partir do dia 15 de agosto, você já é candidato a vereador ou a prefeito, não é mais pré-candidato. Aí pode fazer campanha normalmente, se preocupar em pedir o voto, ok? Ok, doutor Marcelo? Okay. Uma pergunta muito importante que me fizeram é a respeito do adiamento das eleições, se a eleição de 2020 pode ser adiada ou por algum motivo ela pode ser unificada com as eleições nacionais. Uma pergunta bem interessante e de uma resposta nem tão simples assim. Nós temos alguns princípios regentes do direito eleitoral. Então, para você aplicar alguma norma, alguma regra, tem uma interpretação baseada em princípios que dão aí suporte temático para a interpretação. Então, assim, nós temos um princípio que é o princípio republicano. Esse princípio, que é regente das leis eleitorais, do direito eleitoral como um todo, ele estabelece que nós temos que ter uma alternância de poder de 4 em 4 anos. E também nós temos que ter aí mandatos pré-determinados, com prazo já fixados pela lei. Não é? Então, assim, a própria república, ela tem como substância essencial o voto, porque é no voto que você escolhe os seus representantes na república para representar de quando em quando os seus cidadãos. E outro princípio, doutor César, é o princípio da democracia. É direito, é um valor muito grande para o eleitor votar. Então, assim, nós não podemos retirar do eleitor esse direito sagrado do voto. Ele vai escolher o seu representante para conduzir os municípios, os estados e a nação brasileira. Portanto, é um direito sagrado que tem que ser protegido. Diante da pandemia do coronavírus, temos a seguinte situação. Há possibilidade de adiamento das eleições, mas não de unificar os mandatos. Isso é quase impossível, beira o impossível. Mas a possibilidade de adiamento existe, mas por hora, até esse momento, por enquanto, a ordem não haverá nenhuma alteração. O calendário está mantido integralmente. As eleições serão no dia 4 de outubro desse ano, porque nada foi alterado. Para modificar isso é simples? Não. Depende de uma aprovação de uma PEC, que é uma emenda à Constituição Federal, no Congresso Nacional, que passa pelas duas casas de lei, né, Câmara e Senado, em 2 turnos, com maioria de 3/5 dos votos, que é uma situação bastante complexa e difícil. Mas não vale apenas a aprovação de uma PEC para mudar a data das eleições. Também tem que alterar as regras contidas na Lei das Eleições, que é a Lei 9.504/97. Um exemplo do que trata essa lei é a convenção partidária, né, que vai escolher representantes, o Dr. César falou sobre isso, né, vereadores e prefeitos em convenção. E essa lei regula, também teria que ser alterada, porque ela fala de prazos e datas. Então não é tão simples modificar uma data de eleição, que é uma previsão constitucional da nossa República. Tanto que o artigo 29 da Constituição fala que a eleição do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, para o mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo, realizado em todo o país. Então temos aí já previsto o período do mandato, que é de 4 anos para prefeitos e vereadores. O inciso 2 do artigo 29 fala o seguinte, que a eleição do prefeito e do vice-prefeito, também vereadores, por analogia, realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder. Portanto, as regras estão claras
e estabelecidas na Constituição da República. Para mudar a data da eleição, somente alterando a Constituição Federal e também a Lei das Eleições, que é a Lei 9.504/97. Portanto, o calendário, doutores, está mantido. Candidatos, candidatas, vocês que nos assistem, se preparem para as eleições de 4 de outubro, a não ser que lá no mês de junho, julho ou até mesmo agosto, a pandemia se agrave no Brasil de maneira a impedir a aglomeração no dia da eleição. Nós temos eleito para assumir o TSE como presidente no mês de maio o ministro do STF, Barroso. Ele disse recentemente em várias entrevistas para órgãos de imprensa que ele não quer mudar a data das eleições. Só mudará se de fato for necessário, for forçado a isso por conta da saúde pública, que está em primeiro lugar. Mas o calendário eleitoral está em vigor, está mantida a data prevista em cada mês, para cada evento, e nós nos próximos vídeos vamos apresentar alguns aspectos relevantes do calendário eleitoral. Muito obrigado. Obrigado.